Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante, pertinente. Diz assim: pastor, toda mentira é pecado? E omitir é mentir? Pergunta legal, interessante. Olha, querido, via de regra, mentira é pecado sim e é abominável ao Senhor. Existem muitas passagens na Bíblia que comprovam isso e também história de pessoas que tiveram consequências trágicas por mentir. Vide aí a história de Ananias e Safira, está em Atos capítulo 5. Eu separei alguns versículos que eu vou ler também, são vários na Bíblia. Diz assim, 1 João capítulo 2, 21 diz: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Via de regra, o mentiroso é alguém que está servindo a criatura, jamais ao Criador. João capítulo 8, versículo 44, fala o seguinte: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Aqui é uma referência ao próprio Satanás, ou seja, uma mentira está muito mais para Satanás e jamais para Deus. Mas sobre essa questão, aí é o parêntese que a gente tem que fazer, a questão da omissão ser mentira. Eu destaquei uma história interessante que está em 1 Samuel, capítulo 16. O profeta Samuel recebe de Deus a incumbência de ungir o próximo rei de Israel e diz que ele deve ir à casa de Jessé, que é o pai de Davi e de outros filhos, para que ali ele fosse ungir o próximo rei. Entretanto, Samuel recebe essa missão com medo, porque se Saul, que era o atual rei, soubesse da sua missão, certamente iria matá-lo. Então Deus orienta o profeta a fazer o rei saber que ele vai à casa de Jessé para fazer sacrifícios ao Senhor e não, obviamente, para ungir o rei. Então, de alguma forma, ele omitiu a verdadeira missão de Samuel na casa de Jessé. Entretanto, Jessé iria lá fazer sacrifício com a família de Jessé e assim o fez. Foi lá e fez sacrifícios ali com a família dele e a história lá se segue e Davi é ungido o próximo rei de Israel. Ou seja, vale o bom senso nesse caso. A vida do homem de Deus, do profeta e o próprio propósito de Deus aí foram mais importantes do que a verdade nua e crua, vamos dizer assim, do que o objetivo principal. Então foi uma omissão aceitável. Então vale aí o bom senso. Por exemplo, imagina uma senhora que tem uma senhora idosa com uma enfermidade grave no coração, não pode receber notícias fortes, mas o filho dessa senhora, filho único, é assaltado e leva 16 facadas do assaltante. Imagina, aí você chega na casa da senhora: o que aconteceu com meu filho? Olha, seu filho, ele levou 16 facadas, está lá ensanguentado e morreu, né? Então temos que usar o bom senso na hora de omitir uma situação. Então, fora desses casos, a mentira, a omissão, ela flerta com a mentira sim. A omissão, ela pode ser aceitável nessa circunstância, onde a vida é mais importante, onde há um propósito mais importante, mas via de regra nós temos que ter cuidado com isso. Imagina um mentiroso descarado, né, que quer usar da omissão para achar que ele não é mentiroso porque ele não falou a sua mentira. Por exemplo, alguém que comete um pecado de traição, não é o fato de ele omitir esse pecado que vai fazer ele uma pessoa melhor. Ao contrário, vai fazer ele uma pessoa pior. Amém? Fique esperto, reflete antes de mentir, porque você mentindo vai certamente estar desagradando a Deus. Deus abençoe, até a próxima.